Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a nossa aula de mapeamento. A minha linha já está preparada, olha, eu pigmentei ela, tá? Com lápis dermatográfico. A pele da nossa modelo já está preparada também, eu fiz a higienização para tirar toda a oleosidade da pele dela, ou alguma sujidade. E nós vamos iniciar, então, pelo ponto central do rosto dela, tá? A minha linha bem esticadinha. Nós vamos passar aqui, ó, no meio do arco do cupido da boca dela e bem no centro do nariz, tá bom? Então, nós vamos passar na pele. Não precisa de muita força, tá bom? Só encostar mesmo. Tá vendo que pigmentou aqui o nariz e a testa? E essa parte central, que é onde a gente precisa, ela não foi pigmentada? Então, você vai encurtar a sua linha. Vai pegar de novo aqui como base nesse risco que já existe aqui na testa. E vai riscar a parte central do rosto dela. Pronto. Agora, nós vamos para o segundo ponto, que é o ponto inicial da sobrancelha. Ponto inicial, a gente usa como base essa curvinha do nariz, tá bom? Então, nós vamos encostar aqui na curvinha do nariz. Vamos sentir aqui esse ossinho do nariz dela. Cuidado para na hora que vocês forem riscar, para vocês não fazerem isso aqui com a linha, tá? A linha tem que ficar bem, por isso ela tem que sempre estar bem esticadinha, ó. Passei, tá vendo? Aconteceu a mesma coisa aqui. Vamos encurtar a linha, usar esse risco que já existe como base e encostar na pele. Pronto, já tem o ponto inicial deste lado. Vamos para o ponto inicial deste outro lado. Ó, curvinha aqui do nariz. Vamos sentir aqui o ossinho dela, ó, este ossinho. E trazer até a testa. Tá vendo? Lembrando sempre de esticar bem a sua linha. Aí, agora eu encurtei de novo. E vou. Pronto. Nós temos, então, o ponto central e os dois pontos iniciais. Nós vamos agora para o ponto final da sobrancelha dela. Observe que nós sempre usamos como base aqui o arco do cupido, que é essa curvinha da boca, tá vendo? Então, sempre ele vai ser a sua base. Ó, posicionei aqui o dedo no arco do cupido. Vamos passar rente à linha d'água do olho dela, essa linhazinha de baixo. Então, nós vamos posicionar aqui no arco do cupido. Vamos passar embaixo aqui, ó, da curvinha do nariz e abaixo da linha do olho dela. Pronto. Ponto final do outro lado, arco do cupido, curvinha do nariz e abaixo da linha do olho dela. Pronto. Conseguimos, então, ó, demarcar o final da sobrancelha, tá vendo? Então, nós vamos encontrar agora o ponto mais alto da sobrancelha dela. Então, vamos usar como base novamente aqui o arco do cupido. Dessa vez, nós vamos passar a linha aqui, ó, no meinho do nariz dela. Ó, arco do cupido, meinho do nariz. E nós vamos achar baseado na pupila do olho, tá bom? Ó, trouxe até em cima. Agora, o outro lado, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o paquímetro. Estamos aqui com o nosso paquímetro. Nós vamos medir o comprimento total da sobrancelha dela. Vamos lá. Comprimento total da sobrancelha dela deu aqui 5,5. Ó, 5,5, tá vendo? Pela base do rosto, a cauda deu um total de 2,5. 2,5, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir
essa medida que a gente tem para o outro lado. Então, nós vamos pegar aqui, deixar no 2,5 mesmo, onde ele estava. Colocar aqui no ponto final. Não esqueçam de pigmentar aqui o paquímetro, ó. Passar um pouquinho do lápis no paquímetro para você conseguir marcar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar esse paquímetro aqui. Ele já está no 2,5. Nós vamos somente passar aqui na pele. Tá vendo que fez um risquinho? Então, aqui você vai pegar a sua linha, vai posicionar no arco do cupido, meinho do nariz e vai trazer na medida que a gente encontrou. Por que que eu gosto de fazer dessa maneira? Porque assim você consegue achar a medida natural do ponto alto da sobrancelha dela. Porque cada pessoa, na grande maioria das vezes, todo mundo já tem mais ou menos o ponto alto da sobrancelha, que é o natural. Então, nós preferimos deixar, né, o mais natural possível, medindo através do que já existe no formato do rosto dela. Então, dessa maneira, a gente consegue traduzir para o outro lado, sem que fique um mais alto ou um mais baixo. O próximo ponto seria a parte aqui central. Nós vamos achar a altura aqui da parte central da sobrancelha dela. Então, estica bem a linha. E aí, nós vamos procurar uma linhazinha de fios que aconteça da mesma forma dos dois lados. Então, nós vamos achar aqui. Não pode ser muito para baixo, tá bom? Tem que ser mais ou menos aqui, ó, onde tem a mesma quantidade de pelos. Tá vendo que desse lado aqui tem uma quantidade de pelos? Como se fosse uma linhazinha de pelos. Nós vamos achar do outro lado a mesma coisa. Então, nós vamos fazer o risco de baixo assim. Baseado na quantidade de pelos que ela tem. Risquinho de baixo. Agora, na parte de cima, e já achamos a altura da sobrancelha dela. Próximo passo, nós vamos usar aqui o Tragos. Ó, você vai posicionar aqui no meinho dele. Você vai passar rente aqui, ó, a descida. Assim, tá vendo que ela tem uma descida natural aqui de pelos? Você vai usar o que ela tem, tá bom? Sempre usar o que o cliente já tem. Ó, posicionei, passou bem rente aqui aos pelinhos dela e traz aqui para a região central, que é a região da testa, ó. Passou a linha, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa. Vai usar aqui o meinho do Tragos dela, passar rente aqui o que ela já tem. E aí, você vai encontrar com a outra linha que a gente fez para você cruzar as duas. Ó, elas têm que se cruzar, tá vendo? Aqui no meio, ó. Viu que elas se cruzaram? Deixa eu só reforçar esse risco aqui. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Gente, feita essa parte, nós vamos pegar agora a caneta branca, tá bom? E eu vou explicar algo muito importante para vocês. Tô aqui com a minha canetinha gel branca. E o que nós vamos fazer? Em todos os encontros de duas linhas, tá vendo? Cruzamento de duas linhas, nós vamos fazer uma bolinha branca, ó. Uma bolinha aqui, uma aqui. Por quê? Essas bolinhas brancas, elas vão nos conduzir agora para concluir o nosso mapeamento. Então, ó, tá vendo? Uma linha subindo aqui e uma descendo aqui. Cruzamento de duas linhas, o que a gente faz? Uma bolinha. Cruzamento de duas linhas, uma bolinha. Ó. Aqui embaixo também. Dessa forma, fica muito mais fácil
de fazer o mapeamento. Assim você não vai se perder. Na parte de baixo aqui. Então, e já todas as bolinhas. Pelo mapeamento, eu já consigo perceber o quê? Que o ponto alto da sobrancelha dela, ela aqui, ó, naturalmente, essa sobrancelha, ela é mais baixa do que essa. Vocês conseguem ver? Ó, nessa sobrancelha, ela tem pelinhos até o ponto alto certinho, ó. Tá vendo que ela tem? E desse lado, ela não tem tanto pelo. Ó, pra você ver. Aqui, ó, a sobrancelha dela vai até aqui apenas. E o ponto alto dela é um pouco mais acima, tá vendo? Então, a gente já consegue ver essas diferenças através do mapeamento. Nós vamos fazer agora os ligamentos dos pontos, tá bom? Vamos lá. Nós vamos usar primeiro este ponto aqui, que é o ponto inicial da sobrancelha dela. E nós vamos trazer a linha até esse ponto de cima. Para quê? Para a gente descobrir aqui a altura do corpo da sobrancelha dela. Então, vamos lá. Lembrar de sempre esticar bem a linha, tá, gente? Não é afundar a linha no rosto da sua cliente. É apenas esticar e passar a linha levemente. Tá vendo? Olha que legal. Já começa a formar o mapeamento dela. Vamos para o outro lado. Mesmos pontos, tá bom? Pontinho aqui, ó. Ponto inicial. Nós vamos trazer nesse ponto aqui, que é o ponto de cima. Ó, risquei. E trouxe até o pontinho de cima. Viu que legal? Já temos, então, o formato da parte de cima. Vamos agora para o segundo ponto. O segundo é esse daqui. Nós vamos fazer a parte de baixo da sobrancelha dela. Então, nós vamos pegar esse pontinho aqui de baixo. Tá vendo? Nós vamos esticar bem a linha. E este ponto nós vamos trazer aqui para a testa, na parte central, ó. Você usa a quantidade de pelos que a cliente já possui mesmo, tá? Não precisa subir muito. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos usar esse pontinho aqui da parte da cauda, ó, do ponto final, tá vendo? O ponto final, nós vamos usar este pontinho. E nós vamos trazer para a parte central da testa dela. Tá vendo? Eles têm que se cruzar. Para isso que serve o mapeamento, tá bom? Porque ali, ó, já tá a medida universal do rosto que a pessoa possui. Ó, aqui forma mais uma bolinha, tá vendo? É um cruzamento de duas linhas. Então, nós já temos o risco da parte superior, que é esse daqui. E o risco da parte inferior da cauda, tá vendo? Falta só mais um ligamento, mas para isso a gente vai fazer uma bolinha aqui primeiro, ó. Tá vendo? Onde cruzou as duas linhas, ó. Por isso é importante seguir a sequência das marcações. Sempre começar por este risco aqui da parte superior, depois nós vamos para este risco inferior. Por quê? No momento que você riscar este inferior, vai surgir mais um cruzamento, que é onde você vai colocar a sua bolinha para fazer o risquinho final, que é dessa parte inferior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa bolinha aqui, da parte inicial, e nós vamos ligar com essa última bolinha que a gente encontrou. Ó. Olha que legal, gente. Perfeito o formato da sobrancelha dela, respeitando o limite de pelos que ela possui. Vamos fazer do outro lado. Pontinho de baixo. Vamos trazer aqui para esse pontinho que a gente encontrou por último.
E pronto, nós temos aqui o formato ideal da sobrancelha dela. De primeiro momento, vocês vão ficar um pouco assustadas, né? Assustados, porque são muitas informações mesmo. Mas depois, com o tempo, vai se tornar meio que automático. Eu vou passar a caneta dela branca agora, para contornar a sobrancelha, pra gente delimitar aqui exatamente onde nós vamos fazer a retirada dos pelos, tá bom? Ó. Eu gosto bastante de usar a caneta branca, porque ela se destaca no meio dos fios. Às vezes, né, como o lápis ele é preto, você fica meio perdida. Quando a gente passa a canetinha branca, tá vendo que a gente já consegue ver certinho até onde eu posso tirar e onde eu não posso tirar? Apenas com mapeamento, eu consigo delimitar exatamente onde eu posso fazer a retirada dos nossos pelinhos e onde eu não posso fazer. O mapeamento, tá, gente? É questão de treino. Não adianta a gente querer decorar tudo de primeira. Por isso, é importante que vocês assistam a essa aula de forma mais pausada possível. Se não entendeu, não compreendeu, volta, assiste novamente, porque o mapeamento é a parte mais importante do seu trabalho, tá bom? Um mapeamento bem feito, ele te vai proporcionar um resultado muito bom. Então, ó, apenas com mapeamento, tá vendo? Eu consegui delimitar certinho onde eu vou fazer a retirada dos pelinhos, tá bom? Então, é isso. Esse é o resultado do nosso mapeamento.